Olá a todas e a todos, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos estudar aí a Grécia Antiga e eu espero ser bem objetivo nesta aula. Vamos lá então? E primeira coisa que eu vou falar para vocês são os períodos. A história da Grécia Antiga é bastante extensa, tá, pessoal? Mas eu vou procurar ser o mais sucinto possível, porque afinal de contas é uma revisão e essa aula seria, né, direcionada a você que já é professora, professor, que tem formação em história, então já deve, né, estar familiarizado com esse tema, tá? Muito bem. Vamos então apenas citar os períodos, depois eu vou falar de cada período desse de maneira bem sucinta. Então, nós temos o período pré-homérico, que é a primeira fase, né? Depois vem o período homérico. Por que homérico? Porque é a partir de uma obra escrita por um poeta chamado Homero é que se inicia a contar a história escrita da Grécia Antiga, tá bom? Então, o Homero, daí período Homero, né? Antes de Homero e a partir de Homero, tá bom? Período arcaico, período clássico e período helenístico, tá certo? Esses são os 5 períodos e nós vamos falar de cada período. Mas antes de falarmos de cada período propriamente dito, vamos a uma informação básica. Onde se desenvolveu esta civilização da antiguidade? Nesta região que o mapa está mostrando. O mapa está mostrando uma região que fica no sul da Europa e que se chama Península Balcânica. Por que Península Balcânica? Primeiro que península é uma entrada para dentro do mar, cercado por água por 3 lados, né? Aí, inclusive a Grécia, o território grego é dividido em 3 áreas. Você tem a Grécia continental, que é a parte que está no continente, a Grécia insular, que é a península, a parte que entra para o mar, e nós temos a Grécia insular, que são as ilhas, tudo bem? E balcânico, o termo balcânico é porque é muito montanhosa a região. Então é importante você ter o domínio dessas características geográficas, tá? Então fica no sul da Europa, a Península Balcânica. Naquele período, a Grécia não chegou a formar uma unidade política. Ela era fragmentada politicamente. O que quer dizer? Era dividida, né? Dividida principalmente em polis. Lembra das polis? Eram as cidades-estados, né? Que se organizam ali a partir do período arcaico. Então, os gregos tinham uma fragmentação política, eram divididos politicamente, cada cidade era autônoma, independente uma da outra, porém, eles tinham uma unidade cultural. Isso é importante você ter essa pequena afirmação em mente. O que é a unidade cultural? Quer dizer que os gregos tinham os mesmos costumes, as mesmas línguas, tinham a mesma religião, ou seja, tinham, né, uma cultura igual, porém, politicamente eram separados. Beleza? Pegaram, pessoal? Bacana. Ok, então, vamos agora falar de cada período, o que caracterizou cada período de maneira bem rápida e objetiva, tá bom? Vamos lá então. Comecemos então pelo período pré-homérico. Eu diminuí aí o tamanho, né, que é para ver se eu consigo nesse mesmo slide colocar todas as características de cada período, tá bom? Então, no período pré-homérico, período antes, né, do Homero, tá bom? Então, o que que é esse período? Nós podemos falar sobre esse período. Olha só, nesse período pré-homérico foi o período da ocupação do território da Grécia Antiga, né? Tanto das ilhas como também da própria península, tá? Quando chegaram ali os principais grupos humanos que a gente fala que são indo-europeus, né? Que vieram da Europa Oriental. Ali dentro do parênteses tem o nome das principais tribos, tá? Na verdade foram várias, viu gente? Mas nos livros didáticos, geralmente quando a gente está lecionando sobre esse tema, a gente lembra dessas 4 tribos, né? Aqueu, Jônio, Eólios e Dórios. Né? Os Jônios fundaram Atenas e os Dórios fundaram Esparta. Aliás, os Dórios eram muito bravos, tá? Nesse período ainda, antes de existir a Grécia toda, né, a civilização grega, existiram 2 civilizações bem marcantes, a civilização micênica e a civilização cretense, tá, pessoal? Falar dessas 2 civilizações seria uma aula, né, seria uma aula
completa, né? Perderia muito tempo, se você quiser dar uma lida, né? Eram civilizações, inclusive, que eram comerciantes, né? Eram navegadores e tudo mais, tá? Essas civilizações, elas sofreram o ataque de um povo muito violento, um povo bastante forte, chamado Dórios. Então, houve a invasão dos Dórios, que vieram lá da Europa Oriental, e essas invasões provocou o que nós chamamos de primeira diáspora. O que foi isso? É que povos dessas civilizações começaram a fugir da violência dos Dórios e foram se instalando em várias ilhas do Mar Egeu, principalmente, também na região da Ásia Menor. A Ásia Menor, pessoal, é o Planalto da Anatólia, onde tem a Turquia hoje. Então, alguns gregos foram se instalando nessas regiões e formando comunidades autossuficientes. Nós chamamos essa expansão do grego por essa região do Mar Egeu e também ali na Ásia Menor de primeira diáspora. E chegamos então no período homérico. Lembrando que o período homérico tem como principal fonte de estudo a obra do poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia, tá? Eu nem escrevi aí, mas é isso mesmo, a Ilíada e a Odisseia. O que nós podemos ver desse período? Olha só, neste período, isso aqui é um texto que eu peguei, que eu achei, né, do livro. Ele coloca a conclusão do processo de ruralização das comunidades gentílicas. Na verdade, né, seria a formação das comunidades gentílicas. Esse termo é bom você se familiarizar, porque as comunidades gentílicas se referem àquilo que nós chamamos de genos, tá? Os genos eram as comunidades consanguíneas, eram tribos clânicas, né? Eram comunidades patriarcais, ou seja, o que quer dizer isso? Era uma organização social composta por uma grande família. Família patriarcal é quando a família é composta por vários membros, além do pai, mãe e filho, tá, pessoal? Tem pai, mãe, filho, filha, cunhada, cunhado, tio, primos, né? Todos têm um antepassado comum, porém tem um líder, que é o pater, né? E ele comanda ali a família. Era uma comunidade autossuficiente. Neste período, né, não existia propriedade privada, eles não tinham nem noção de propriedade privada. Eram tribos clânicas, tá? Que os historiadores denominam de genos, que eram grandes famílias patriarcais. Para você não esquecer disso, lembra da palavra genética, tá? A palavra genética vem de genos, que eram grandes famílias. Genocídio, né? Genocídio seria assassinato de famílias, tá? Então, no final do período, essas comunidades gentílicas elas vão entrar em decadência em razão do crescimento populacional, e isso vai gerar conflito entre esses genos em disputa por terras, né? Porque a terra era a grande riqueza, tá, pessoal? E a partir daí, né, com essas disputas, com essas guerras por terra, aquele geno vencedor passa a ser o proprietário da terra, e aí começa a surgir o que nós chamamos de propriedade privada e naturalmente, as diferenças de classes sociais, tá? Porque a propriedade é um fator definidor de diferença social. Então, você tinha, né, começou a ter o proprietário da terra e aquele que não tinha propriedade. E ainda teve aquele que, além de não ter a propriedade da terra, tornou-se escravo. Então, vai surgindo as diferenças sociais nesse período. Legal, pessoal? Pegou? Então tá. Período arcaico agora, né, gente? Vamos ver o período arcaico. Muito bem. No período arcaico, nós destacamos o quê? A organização das cidades-estado. Surge as polis, tá, pessoal? Então, as polis eram as cidades-estados. É nesse período que se estrutura as cidades-estados, inclusive, elas nascem em função da propriedade privada, tá? O surgimento da sociedade, a organização das cidades-estado é o surgimento da civilização. A civilização na Grécia Antiga, ela nasce em função da defesa da propriedade privada, tá? Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas não é uma afirmação que eu estou fazendo, é bom você ter isso em mente, tá certo? As principais cidades eram essas duas, Atenas e Esparta, mas tiveram outras, inclusive está na Bíblia, né? Corintos, tem várias outras cidades aí. As principais, Atenas, uma cidade mais cultural, com uma economia mais dinâmica, mais diversificada, porque tinha um comércio, né? E o comércio marítimo, e Esparta, que era a cidade guerreira, né? A grande cidade guerreira, tá? Também podemos falar isso depois. E nesse período aconteceu
a segunda diáspora, ou seja, os gregos se espalham dessa vez pelo Mediterrâneo pela segunda vez. Lá na primeira diáspora, no período pré-homérico, lembra, né? Eles se instalaram ali nas ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor. Nessa segunda diáspora, também eles continuaram indo para o Mar Egeu, indo para a Ásia Menor e também foram para outra região do Mediterrâneo, principalmente ali na Itália. E naquela região da Itália surgiram o que os historiadores chamam de Magna Grécia, eram as colônias gregas, tá bom? Então, aconteceu a segunda diáspora. Esse é o período arcaico, certo, pessoal? Período clássico, né? O período clássico, que é o período assim onde nasceu a democracia, que nasceu lá em Atenas, e aí nós vamos depois trabalhar isso com mais detalhe, tá? Sobre o surgimento da democracia. Existem algumas palavras relacionadas a esse tema que seria legal vocês conhecerem, e se vocês não conhecem, se você já conhece, legal, né? Se não conhece, é bom vocês terem conhecimento, porque eu vi uma questão que usava essas palavras, tá, pessoal? Qual seria? Olha, isocrácia, melhor dizendo, né? Crácia é poder, lembra disso? Democracia, crácia é poder, demos seria povo, né? Iso quer dizer igualdade, né? Então, leis iguais para todas, isocrácia, poder igual para todos, tá? Isonomia, as leis são iguais para todas, na verdade, né? Isocrácia quer dizer poder igual para todos, mas para todos quem? Para aquele que era considerado cidadão. E aí, quando for falar do nascimento da democracia na Grécia Antiga, aí temos que falar, porque esse é um tema central da civilização grega, e aí vou ter que detalhar um pouco mais, tá? Isonomia seria lei iguais para todo, né, gente? Aí tem isegoria, né? Não sei se assim se pronuncia, não sou grego, né, gente? Tá? O direito de fala, né? Todos tinham direito de fala, quem era cidadão, naturalmente. E aí nós temos também o ostracismo. Ostracismo quer dizer esquecimento, e o ostracismo era uma punição para quem não respeitava a democracia. São palavrinhas importantes que você tenha conhecimento, tá, pessoal? Isegoria, por exemplo, vem de ágora, né? Ágora era onde os gregos iam lá discutir os temas, tá legal? Então, surgimento da democracia no período clássico, é nesse período que vai surgir a democracia na cidade de Atenas, né? E também nesse período clássico vai ocorrer a decadência da civilização, como resultado de duas guerras, as guerras médicas, né, que foi a guerra entre gregos e persas, e a guerra do Peloponeso, que foi uma, uma guerra entre a cidade de Atenas contra a cidade de Esparta, e cada um tinha seus aliados, né? Tinha a Confederação de Delos e a Confederação do Peloponeso. E essas guerras enfraqueceu muito a civilização grega, o que facilitou a invasão macedônica. A invasão macedônica marcou o fim, né, desse período clássico. Tá legal? E por fim chegamos ao período helenístico, né? Este período foi o período em que a Grécia estava sob o domínio dos macedônicos, né? O rei Filipe invadiu a Grécia, dominou a Grécia, inclusive com o apoio dos próprios gregos. E depois o seu filho, Alexandre o Grande, que vai assumir o trono e vai promover uma expansão territorial pelo Oriente. E Alexandre era um admirador da cultura grega, até porque ele foi, né, ele teve como um dos seus educadores o Aristóteles, tá? E ele então levou a cultura grega pelos territórios que ele foram conquistando. E lá também ele descobriu conhecimentos produzidos por sábios do Oriente, né? E ele, como um grande respeitador de conhecimento, promoveu então um intercâmbio entre sábios gregos e sábios orientais, e com isso houve então uma expansão da cultura grega e ao mesmo tempo uma fusão com a cultura oriental. Tá bom, pessoal? E aí marca o fim da civilização grega, mas não o fim da sua cultura. Pelo contrário, a cultura grega influencia até hoje as sociedades ocidentais. Bacana, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu possa ter sido útil, tá bom? Tchau!